Fala galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Discente em Elétrica e esse é um vídeo sobre diagramas de impedâncias e de reatâncias. E nesse vídeo vamos realizar um exercício utilizando o diagrama de impedâncias e de reatâncias com os valores em por unidade. Então, antes de iniciarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Agora vamos fazer uma leitura do enunciado. Um gerador trifásico de 300 MVA, 20 kV, tem uma reatância subtransitória de 20%. O gerador alimenta um certo número de motores síncronos através de uma linha de transmissão de 64 km, tendo os transformadores em ambas as extremidades, como mostra o diagrama unifilar da figura 1, onde o neutro do gerador está aterrado através de uma reatância. Então, nós temos o nosso gerador, e por meio de uma linha de transmissão, onde nós temos dois transformadores, o T1 e o T2, fazendo a conexão desse gerador para a alimentação das cargas, que são compostos de dois motores síncronos, M1 e M2. Os motores, todos de 13,2 kV, estão representados. O neutro do motor M1 está aterrado através de uma reatância. Já o neutro do segundo motor M2 não está aterrado, que é uma situação não usual. As entradas nominais para os motores são 200 MVA para o M1 e 100 MVA para o M2. Para ambos os motores, a reatância subtransitória é de 20%. Já o transformador trifásico T1 de 350 MVA, ele é de 230 para 20 kV, nós temos uma reatância de 10%. O transformador T2, ele é composto de 3 transformadores monofásicos, cada um deles de 100 MVA. Eles são de 127 para 13,2 kV, com a reatância de 10%. A reatância em série da linha de transmissão é de 0,5 ohms por quilômetro. Trace o diagrama de reatâncias com todas as reatâncias assinaladas em PU e escolha os valores nominais do gerador como base para esse circuito apresentado. Muito bem, então nós temos aqui o nosso diagrama e a partir dele nós vamos retirar os nossos dados. Portanto, podemos escrever aqui que o gerador ele é um gerador trifásico de 300 MVA, 20 kV, onde que a reatância subtransitória dele é de 20%. Isso equivale a 0,2 PU, referido aos valores nominais dele mesmo, dos valores nominais desse gerador trifásico. Lembrem-se disso. E nós temos também que organizar os outros dados referente à linha de transmissão, que é de 64 km, e o valor da reatância série da linha de transmissão é de 0,5 ohm por quilômetro. Para os motores, podemos observar que M1 ele tem um valor nominal. Observe que ele já foi informado que eles estão com os valores de 200 MVA para M1 e 100 MVA para M2, em forma de entrada, na forma nominal deles. Então, nós temos ali eles estão com carga.
e a carga está referente aos seus valores nominais. Então, o M1 ele é de 200 MVA e o M2 de 100 MVA. Ambos esses motores eles têm reatâncias subtransitórias de 20%. Aqui da mesma forma, esses 20% é igual a 0,2 PU. Lembrando que esse valor é referente aos valores nominais dos próprios motores, M1 e M2 respectivamente. Observe que esses motores eles têm um nível de tensão aplicado nos seus valores nominais de 13,2 kV. Podemos destacar também que o transformador trifásico T1 ele é igual a de potência nominal de 350 MVA, com o nível de tensão do transformador, lado de alto 230 e lado de baixo 20 kV, valores nominais. E sua reatância é de 10%. Aqui vale a mesma regra, ele é de 0,101 para os seus valores nominais. 0,1 PU. Para T2, temos cada transformador monofásico é de 100 MVA e um nível de tensão 127 para 13,2 kV, com a reatância de 10%. Agora, nós temos que traçar o diagrama de reatância com todas essas reatâncias assinaladas em PU, lembrando que já foi definido pelo exercício que os valores nominais lá do gerador será a base para todo esse circuito. Então, vamos lá. E antes de iniciarmos, é importante colocar alguns pontos. Esses pontos importantes para executar um exercício como esse. O primeiro é o valor da base. O valor da base, tanto a tensão como o valor da potência. Tem que ser definido em algum valor de potência e tensão em alguma parte do circuito. Isso já foi definido pelo enunciado do exercício. O valor pode ser dado, por exemplo, em kV, ou então em kVA, ou então em MVA para a potência. Temos que fazer com que essas outras partes do sistema, para os outros lados do transformadores, a base dessa tensão para cada uma dessas partes ser determinada em relação à relação de transformação desses transformadores. Então, a base de potência será sempre a mesma em qualquer um dos lados desses circuitos, seja ele pelo lado do transformador referente ao gerador ou pelo lado dos motores ou pelo lado da própria linha de transmissão. Já as informações sobre as impedâncias dos transformadores trifásicos ou das máquinas síncronas, elas são geralmente disponíveis os seus valores por unidade pelo fabricante. E as bases desses valores por unidade são referentes aos valores exatamente nominais do próprio equipamento. Muito bem, a potência nominal trifásica do transformador T2, ela vai ser, primeiramente, só ajustar aqui para T2, esse aqui é o T2. Portanto, nós temos que o valor da potência nominal trifásica ela é igual a 3 vezes 100, que é o valor de um transformador monofásico, chegando ao valor de 300 kVA.
Assim, a relação entre as tensões de linha do transformador T2 é composta por 3 transformadores monofásicos de 100 MVA, de 127 para 13,2 kV. E a reatância desse transformador trifásico será de 10%. Então, deixando aqui anotado, fazendo a conexão desse transformador, observando que o T2 ele é em estrela, aterrado, solidamente aterrado, e delta. Muito bem, para o transformador trifásico T2, composto pelos transformadores monofásicos, que foram apresentados de 100 MVA, 127 para 3,2 kV, então nós temos que observar que o valor do nível da tensão é igual para o lado da conexão em estrela, conforme apresentado. Nós temos para esse lado, apenas para o lado em estrela, nós temos o valor de raiz quadrada de 3 vezes o valor nominal desse transformador monofásico, para obter assim o nível da tensão na linha. Então, vai ser 127 vezes raiz quadrada de 3, 127 kV. Assim, nós vamos ter o nível da tensão entre linhas. E para o outro lado do transformador, o lado de delta, nós vamos ter o próprio valor de 13,2. Então, nós vamos ter esses dois lados em kV, esse é o segundo lado em 13,2, justamente porque o valor nominal do transformador ele é exatamente de 3,2. Então, nós temos que notar que o valor do transformador monofásico para o lado do fechamento em estrela, nós temos que naturalmente multiplicar por raiz quadrada de 3 para obter a tensão entre linhas. Assim, nós podemos obter o valor do nível da tensão de 220 kV para um lado e o outro lado 13,2 kV. 13,2 kV. Então, uma base, por exemplo, para esse transformador, nós vamos ter de 300 MVA a potência nominal. Mas a base que nós utilizamos anteriormente, que o exercício nos solicitou, é de 300 MVA. Mas nós temos o valor de 20 kV, pois é dado os valores do lado do gerador. Então, nós vamos ter que esse circuito requer uma base também de 300 MVA. Para a primeira parte, o primeiro circuito do gerador, o segundo circuito, que é da linha de transmissão, e o terceiro circuito, que é composto pelas cargas, pelos motores síncronos. Então, todas essas partes, a base da potência será de 300 MVA. Portanto, nós vamos ter que as partes do sistema para as bases da tensão fica sendo igual ao valor da linha de transmissão de 230 kV. Isso porque o transformador T1 é igual a 230 kV para 20 kV. Então, o lado do gerador ele é de 20 kV. Levando em consideração a relação de transformação, o valor do nível da tensão base para a linha de transmissão, o circuito da linha de transmissão, será de 230 kV. Então, o nosso circuito da linha de transmissão fica sendo observe que foi levado em consideração o nível
da base da tensão do circuito do gerador, conforme foi dado pelo enunciado, levando em consideração a relação de transformação para o circuito da linha de transmissão passa a ser 230 kV. E no circuito do motor temos, para o circuito dos motores, podemos fazer uma regra de 3, levando em consideração esse valor de 230 kV, levando em consideração ao valor do nível da tensão para o valor utilizando o transformador T2, que nós calculamos de 220. Então, levando o nível da relação de transformação também, nesse caso, nós vamos ter que, se a base é de 230 para a linha de transmissão, levando em consideração essa relação de transformação, para o circuito dos motores, basta fazer aqui uma regra de 3, onde que 230 para 220, colocando aqui x, que vale, nesse caso, é 13,2 kV do outro lado do transformador. Então, para essa relação de transformação, nós vamos ter que x, o valor de x é de 230 vezes 13,2 dividido por 220, obtendo um valor de 13,8 kV. Portanto, para o circuito dos motores, vamos levar para a base do circuito dos motores o valor de 13,8 kV, base para o circuito dos motores. Muito bem, já estamos definindo todos esses valores de base, onde já obtemos o valor da base no circuito do nosso gerador, que é igual ao valor de 20 kV. Nós já definimos o valor do nível da tensão base para o circuito da linha de transmissão, que é 230 kV, e já obtemos também o valor da tensão base para o circuito das cargas, dos motores, que é 13,8. Lembrando que, para a potência, a base é a mesma. A base é de 300 MVA para os 3 ramos. E todos os valores estão anotados na figura. Então, conforme eu disse, os níveis das tensões das bases já estão todas marcadas aqui na própria figura, de 20 kV, 230 kV e 13,8 kV para as 3 partes do circuito. Muito bem. Então, essas bases, que estão indicadas aí pelos parênteses, né, nós podemos, a partir delas, calcular as reatâncias dos transformadores, fazendo a conversão da base do sistema. Então, já vamos anotar o próximo procedimento. Iniciando aqui pelo valor do transformador T1, temos utilizar aquela fórmula onde que nós já definimos no vídeo anterior, aonde que então, nós temos que o valor da reatância, nesse caso, nova por unidade, fazendo a conversão para outra base, basta nós pegarmos o valor da reatância que nós temos do transformador, que é a reatância antiga, fazer a multiplicação por essa relação que é dada na outra videoaula que eu apresentei, com detalhes, vale a pena até assistir. Pegar a tensão base em kV, que foi dado pelo exercício, né, o valor anterior, dividido pelo valor base
em kV da nova, essa relação elevada ao quadrado multiplicado pela potência aparente. Por exemplo, nesse caso, nós estamos trabalhando com potência aparente, então nós temos que pegar esse valor da potência nova que nós queremos converter, dividido pelo valor da potência que foi dada, que é o valor antigo. Com isso, nós vamos chegar no valor da reatância nova por unidade. Muito bem, então, realizando esse cálculo, temos 0,1, conforme é dado pelo próprio exercício, que foi dado por esses dados apresentados. Então, nós temos que 0,1, que é a reatância anterior que foi fornecida. Nós temos que multiplicar pelo valor da tensão. O valor da tensão dado e nova é o mesmo nos dois casos. Então, observe que é 230 e nós temos 20. Então, vai ser os mesmos valores das bases para os dois transformadores. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1. Então, isso aqui vai ser uma resultante igual a 1. Então, não precisa nem da gente considerar essa primeira. Essa primeira é igual a 1. Isso que multiplica pelo valor da potência aparente nova, que é de 300, dividido pelo valor da potência aparente que foi fornecida na nova, que é dada. A dada anterior, ao contrário. O valor da potência em kVA nova, ela é aqui é para transformar, e o valor que foi dada, que é o valor anteriormente. Observe que o transformador T1, o valor por unidade, 10%, é em relação aos seus valores nominais. Então, o valor antigo era de 350. Aqui nós vamos ter, fazendo esse cálculo, o valor de 0,0857 por unidade. E para fazer o cálculo do transformador T2, vamos utilizar a mesma expressão utilizada anteriormente. Agora, para T2, nós temos que observar os valores nominais do próprio transformador. 100 MVA para cada um dos transformadores, com 127 kV para 13,2, uma reatância de 10%, 0,1 PU, referido às bases dos valores nominais desses próprios transformadores monofásicos. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter que a reatância nova é igual o nível da tensão é do valor da base da tensão fornecida em kV, é exatamente 13,2 kV. E o valor da tensão base nova, utilizando os valores da tensão para onde nós vamos transformá-la, é de 13,8 vezes 10 elevado à terceira. Isso elevado ao quadrado. E se observarmos como cada um dos transformadores monofásicos é de 100 MVA, nós multiplicamos, já mostramos no cálculo anteriormente, a potência nominal desse transformador trifásico, fazendo a sua conexão em estrela, aterrada num lado e do outro lado em delta, nós temos o valor da potência nominal de 300 MVA, onde que a base também é de 300. Portanto, esse valor é igual a 1. E fazendo esse cálculo, lembrando que para as tensões está elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter uma resultante igual a 0,0915 PU. Muito bem, aqui nós calculamos para os dois transformadores, T1 e T2. Agora podemos também fazer um cálculo importantíssimo da impedância da linha de transmissão.
Então, a impedância da linha de transmissão fica então, a impedância base da linha de transmissão, nós vamos pegar o nível lá para aquele caso do segundo circuito, é de 230, isso o nível da tensão, já vamos pegar esse valor, 230, elevar ao quadrado, dividir pelo valor de 300. Observe que aqui está em kV, então kV elevado ao quadrado, mega, e aqui 10 elevado à sexta, e aí nós temos 300 já em MegaVA. Então, nós podemos fazer esse cálculo sem problema algum, obtendo assim um valor de 173,2. Lembrando que se tivesse o nível da tensão em quilo e a potência também em quilo, deveríamos ter que multiplicar por 10 elevado à terceira, que não é o caso, pois nós temos já a potência que está em mega. Já facilita para os nossos cálculos. Portanto, a reatância da linha é o valor de 0,5, né, que é o valor de 0,5 ohms por quilômetro, que multiplica o valor da distância, que é de 64 quilômetros. Com isso, nós vamos obter o valor da reatância da própria linha, que é exatamente a 32 ohms. 32 ohms, a reatância da linha. Lembre-se que nós estamos desconsiderando o valor da resistência. E ao dividir essa reatância da linha pela base calculada, de 176,3 ohms, nós vamos ter o valor em PU, o valor de 0,1815 por unidade. Muito bem. Assim, nós temos também a reatância da linha em por unidade. E nós podemos calcular também para as máquinas elétricas os valores em por unidade, a máquina M1 e a máquina M2, as cargas. Agora, fazendo o mesmo cálculo, só que para os motores M1 e M2, convertendo para as novas bases, utilizando a mesma fórmula, temos o valor da reatância para M1 e M2, a reatância subtransitória, ela é igual a 20%, 0,2. Nas bases anteriores, que são as bases referentes aos valores nominais da própria máquina. Então, nós temos 0,2, a base anterior, que multiplica para o nível da tensão, o nível da tensão da base dada, o valor que é anterior é de 13,2, conforme nós podemos observar, para o nível da tensão das máquinas, das cargas, dividido pelo valor da base nova, conforme nós já calculamos, já definimos, de 13,8 para o circuito das cargas, isso elevado ao quadrado, que multiplica o valor da potência aparente em kVA nova. O valor da potência em kVA nova para os três circuitos é de 300 MegaVA. Então, colocar só 300 também, assim como aqui eu coloquei apenas 3,2 e 3,8, não coloquei 10 elevado à terceira, justamente porque vamos ter uma divisão. Não há necessidade. Dividido por 200, que é o valor da potência que é anterior, potência em kVA. No caso é MegaVA, né? Então, como as duas estão em mega, então vou colocar apenas 200. Assim, vamos ter o valor de 0,2745 por unidade. E podemos também calcular para o motor M2. Então, a reatância para ele fica também de 0,2
os valores é de 13,2 kV para 13,8. Isso elevado ao quadrado, que multiplica 300 dividido por, nesse caso, 100. Então, o motor M2 ele é de 100 MVA. Teve essa alteração, alcançando um valor por unidade de 0,5490 por unidade. Agora, podemos finalizar escrevendo o diagrama de reatância conforme foi solicitado no exercício, levando como base os valores da tensão no primeiro circuito de 20 kV e a potência de 300 kVA, e utilizando a relação de transformação dos transformadores para todos os outros dois circuitos. Então vamos lá. Bom, agora com o circuito já montado, o diagrama de reatância já está todo escrito, nós podemos vir colocando os pontos conforme a nossa figura. Depois do gerador, nós temos um ponto, que é o ponto H. Em seguida, passando pela reatância do transformador T1, nós temos o ponto I. Em seguida, depois da reatância da linha, nós temos o ponto M. Após a reatância do transformador T2, esse aqui é o T2, temos o ponto N. Em seguida, nós temos na mesma barra, para os duas cargas, os dois motores. Um é o nosso ponto P e o outro o nosso ponto R. Aqui nós temos que colocar também os valores das reatâncias que nós já calculamos. J 0,2 para o nosso gerador, para o nosso transformador T1 nós calculamos 0,0857 PU. Aqui nós temos para a linha, para a nova base, calculamos aproximadamente 0,1815. Calculamos também para o nosso transformador T2 o valor da reatância de 0,0915, utilizando as novas bases. Nós temos para as reatâncias subtransitórias do motor M1 e M2, nós temos para M1 0,2745 e para o motor M2, motor síncrono, reatância subtransitória é de 0,5490. Então, aqui nós temos o nosso circuito por completo. Observe que, quando nós estivermos trabalhando com os curtos-circuitos assimétricos, nós vamos utilizar essas reatâncias conectadas para o terra. Muito bem, então agora nós finalizamos o nosso exercício. Eu espero que todos tenham gostado demais esse exercício utilizando o sistema por unidade, conversão de sistemas por unidade para novas bases. Se você gostou, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar e ativar o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse quando forem postados. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!